Pessoal, quem diria? O Brasil cresceu mais que a China no ano passado. Fiz agora, uns dias atrás, para o meu canal aqui, um vídeo falando que o Brasil terminou o ano com superávit primário, sendo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no final de 2021, previa um déficit. Então o governo de Bolsonaro conseguiu reverter esse quadro em 270 bilhões de reais, uma coisa impressionante. E agora temos essa notícia aqui por parte do FMI, que o Brasil cresceu mais que a China em 2022. O Brasil teve um crescimento mais do que chinês. Vamos dar uma olhada aqui nesses números, nessa notícia trazida aqui da Revista Oeste. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais, colaborar financeiramente aí com este meu modesto trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui em mais esses números do crescimento da economia do Brasil no ano passado, 2022, último ano do governo Bolsonaro, da gestão econômica da turma lá do Paulo Guedes, não é? Então o FMI liberou os números do crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto de vários países aí, divulgaram um relatório na segunda-feira, dia 30, estou gravando esse vídeo no dia 31, não sei que dia que ele vai ser publicado, mas estou gravando no dia 31, e de acordo com o FMI, a economia do Brasil cresceu 3,1%, enquanto a da China cresceu 3%, beleza, quase um empate técnico aqui, mas o Brasil cresceu mais do que a China. Isso é algo impressionante naturalmente, porque a China é conhecida por ter um crescimento vertiginoso, embora seja preciso frisar aqui que eu desacredito totalmente os números da China, né? Isso aqui é importante deixar claro. Parece aqui que os dados do Banco Mundial mostram que o desempenho do Brasil não é melhor do que o da China desde 1980, então tem mais de 40 anos que o Brasil venceu a China no crescimento da economia, mas vamos ser sinceros, os números da China são completamente fantasiosos. Primeiro, você quer me dizer que a China cresceu 3% no ano passado com aquela política de Covid-0, com aquela política de fechar tudo? Todo mundo viu o impacto que essa política teve em outros países que são extremamente dependentes das importações chinesas. A gente viu como isso derrubou a economia de vários países, de vários setores, commodities e tudo mais. Então esses setores desabaram no ano passado e a China cresceu, fechando tudo, travando tudo. Faça-me favor, esses números aí são irrealistas, não é? Tem um cara, um especialista em assuntos chineses, em economia chinesa, se chama Roberto Dumas Damas. Eu vi vários vídeos dele no passado, acredito que lá por volta de 2016, 2017, e ele já falava a respeito de como os números do crescimento da economia na China são extremamente fantasiosos. E ele citava o crescimento do ano anterior à publicação daquele vídeo, não vou saber citar com precisão qual ano que foi, mas ele dizia que a China tinha crescido ali algo em torno de 7% no ano anterior, que é um crescimento assim expressivo. A China já demonstrava perder um pouco o fôlego daquele crescimento que ela chegou a ter de 14%, 15% ao ano, mas 7% não é algo desprezível. Então, o pessoal chinês estava falando, estamos crescendo com mais calma, com mais tranquilidade, apresentando dados de 7% ao ano, que são valores expressivos, mas ainda assim inferiores ao que eles apresentavam no passado. Porém, o especialista lá, o Roberto Dumas Damas, mencionou o fato de que, enquanto os números oficiais do governo eram de um crescimento de 7% ao ano, o crescimento do consumo energético nesse mesmo período foi de 0,5%. Como um país que cresce do ponto de vista econômico 7%, consome só 0,5% a mais de energia elétrica. Tem alguma coisa errada nessa conta, as coisas não fecham, né? A conta não bate nessa história. Mais crescimento econômico demanda uma maior produção de energia elétrica, né? As coisas não fecham aí. Então, questiono muito esses 3% da China aqui, principalmente se você olhar o crescimento de outros países que ficaram no chinelo aí, comeram poeira em relação ao Brasil, né? França cresceu 2,6%, Estados Unidos 2% e Alemanha 1,9%. Então, crescimento do Brasil expressivo, 3,1%, realmente é uma coisa impressionante. Isso demonstra também, principalmente, que o FMI errou feio ao julgar aí o potencial do crescimento do Brasil no começo do ano passado. Lá em janeiro, eles divulgaram as previsões que eles tinham para o ano de 2022, as previsões para o crescimento do Brasil, de outros países, naturalmente. Estou falando aqui do contexto brasileiro. E aí, eles previram um crescimento de 0,3%. O Brasil ia ficar praticamente estagnado, não ia crescer nada no ano de 2022. E olha só como
eles erraram. O Brasil cresceu 3 vezes mais do que eles haviam previsto, né? Uma margem de erro considerável do pessoal do FMI. Acho que eles estão precisando rever os conceitos deles aí, rever os critérios utilizados para fazer as previsões, porque eles estão errando bastante. Inclusive tem previsões para esse ano, acredito que eles já erraram nas previsões para o ano de 2023 também, já chegam nesse ponto aqui. Mas eles erraram também nas previsões desses outros países que o FMI acreditou que iam crescer muito mais, erraram para cima, no caso da França, Estados Unidos, Alemanha e China também. O da China erraram bastante, né? 1,8%, ou seja, erraram aí para 50%, mais do que 50% do que a China efetivamente cresceu. Um erro catastrófico por parte do FMI. Provavelmente não levaram em conta as citadas aí medidas de contenção do coronavírus, desastrosas medidas de Covid-0 que a China implementou bastante no ano passado e que certamente impactaram a economia do país. Para mim, particularmente, eu acho que a China decresceu a sua economia, teve uma queda e não um aumento, não um crescimento. Mas, enfim, isso é uma impressão que eu tenho. E o Paulo Guedes já falava lá no ano passado que o FMI estava errado, né? Aqui o Paulo Guedes alertava para o erro do FMI e ele disse isso claramente, que o desempenho do PIB do Brasil iria surpreender todo mundo, inclusive o FMI. Mais uma vez, o senhor Paulo Guedes estava certo em suas previsões, o que nos mostra que ele sabia de fato o que estava fazendo, né? O que nós não perdemos aí com a eleição do Lula. Podíamos ter mais 4 anos de um governo Bolsonaro com Paulo Guedes, mais 4 anos comandando a pasta da economia, e agora temos Lula e Fernando Haddad. É complicado, o Brasil sempre perde a oportunidade de se tornar um país desenvolvido, né? Mas vamos então às projeções do FMI para 2023 e no final do ano, se Deus quiser, se a gente estiver com saúde, se estivermos com vida, até lá, quem sabe a gente não compara os dados da previsão do FMI com o que realmente vai acontecer, né? Então, o FMI elevou a projeção para o PIB do Brasil em 2023. Ele originalmente havia feito uma previsão de 1% de crescimento, agora vai ser 1,2%, o que, convenhamos, é um crescimento pífio, né? 1% de crescimento é praticamente nada, mas é algo assim que ainda uma melhora em relação ao cenário anterior. Parece que esse cenário aqui foi feito de 1% na edição de outubro do relatório do World Economic Outlook, o que é curioso porque lá em outubro eles previam um aumento de 1% e agora que passou outubro, passaram as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições, eles aumentaram a previsão de crescimento do Brasil. Faça-me o favor, né? Eles não estão lendo as notícias econômicas do Brasil. Lula já falou que vai chutar o teto de gastos, Lula já falou que vai chutar a reforma da Previdência, que está segurando o crescimento da dívida brasileira, vai voltar com um monte de regulamentações, vai acabar com as privatizações. Como que a economia do Brasil vai crescer desse jeito? Esse pessoal está sonhando. Mas ainda assim é importante frisar que a previsão deles de crescimento para o Brasil está muito pior do que a previsão para o crescimento global, né? Eles projetam agora um crescimento da economia mundial de 2,9%. Então o Brasil vai ter um crescimento de menos da metade do percentual que o mundo vai crescer, de acordo com a previsão aí do FMI. Vamos torcer para eles errarem para 2023 da mesma forma que erraram em 2022. O Brasil tendo um desempenho muito melhor do que o previsto, superando outros países do mundo, porque isso significa que nós estamos ficando mais ricos do que o restante do mundo. A nossa riqueza está crescendo mais do que em outras partes do mundo, né? Porém, ainda assim, o FMI aponta para o fato de que o Brasil deve crescer menos do que países emergentes, do que outros emergentes, né? Estamos empatados aqui com a estimativa deles para a África do Sul, que não é uma grande economia, não é uma economia pujante, e só estamos à frente aí da Rússia, que, como está em guerra lá, uma guerra desastrosa que está trazendo grandes prejuízos econômicos, e é um país que está aí sofrendo toda sorte de sanções, a previsão deles é que a economia russa vai crescer apenas 0,3%. Eu duvido muito que vai crescer alguma coisa. Ela encolheu 2,2% no ano passado. Acredito que a economia russa diminuiu mais do que isso também. Esses números aqui são fantasiosos, não são dignos de confiança, né? Mas enfim. E aí a China e a Índia estão aí catapultando o crescimento mundial, porque elas estão despontando com um crescimento de 4% e 4,2% aí em média entre as duas. Então, grande crescimento previsto para esses países, né? Vamos ver se isso vai se concretizar. Conforme eu falei várias vezes neste vídeo, não confio nos números da China.
E eles citam também a questão da inflação mundial, que é um grande risco para o ano que vem. Isso nós já sabemos bastante, já tenho falado muito aqui no meu canal. Mas enfim, fazendo um retrospecto, excelentes números do Brasil em 2022. Bolsonaro, Paulo Guedes e sua equipe econômica estão de parabéns, fizeram um excelente trabalho para o Brasil. Uma pena que eles não continuaram aí no governo deste país. Estaríamos num cenário muito melhor agora já no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro de 2023, pode ter certeza disso. Mas o que você achou aí do crescimento brasileiro no ano passado? Você já esperava isso ou foi uma surpresa? Coloque aí embaixo nos comentários, colabore com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.